Olá, meus caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma jornada pelos cantos mais sombrios do nosso Brasil rural. Hoje eu trouxe para vocês uma maratona especial, 5 histórias que foram coletadas ao longo de anos percorrendo fazendas, sítios e vilarejos perdidos no tempo. Antes de começarmos, eu preciso que vocês façam algo por mim. Peguem um copo d'água e deixem ao lado. Confiem em mim, vocês vão precisar durante essas 5 horas que passaremos juntos. E se vocês estão ouvindo isso no escuro, melhor ainda. O escuro tem uma forma peculiar de tornar essas histórias mais verdadeiras. Comentem aqui embaixo. Vocês já tiveram alguma experiência inexplicável no interior? Eu leio todos os comentários e vocês sabem que eu sempre respondo. Suas histórias podem até virar o próximo vídeo do canal. Agora, apertem o play, aumentem o volume e preparem-se para 5 horas de puro terror rural. Vamos começar nossa jornada pelos relatos mais perturbadores que já coletei. Chegamos agora ao estado de Goiás, onde o cerrado se estende infinitamente e os segredos de família passam de geração em geração como heranças malditas. Esta história me foi contada por Antônio Carlos, um pecuarista que herdou mais do que gado e terras de seu avô. A Fazenda Boa Esperança era conhecida em toda a região pela qualidade de seus animais e pela prosperidade de seus proprietários. Mas por trás dessa fachada de sucesso, escondia-se uma verdade sombria que custou caro para 3 gerações da família Mendonça. Esta é uma história sobre ambição, ganância e como nossas escolhas podem amaldiçoar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que amamos. Uma história sobre um pacto que deveria ter trazido riqueza, mas trouxe apenas sofrimento. Preparem-se para conhecer a verdadeira história da Fazenda Boa Esperança. A história. Meu nome é Antônio Carlos Mendonça e durante 40 anos carreguei um segredo que me corroía por dentro. Hoje, aos 73 anos, decidi contar essa história porque não posso mais viver com esse peso sozinho. A Fazenda Boa Esperança pertence à minha família há 3 gerações. Foi meu avô, Coronel Francisco Mendonça, quem comprou essas terras em 1920, quando ainda era jovem e ambicioso. Na época, eram apenas 500 hectares de cerrado bruto, terra barata que ninguém mais queria. Meu avô era um homem determinado, mas também era desesperado. Ele havia investido todas as economias da família na compra daquelas terras, apostando que conseguiria transformá-las numa fazenda próspera. Mas os primeiros anos foram duros, muito duros. O gado morria de doenças, as chuvas não vinham na época certa, os preços da carne despencaram. Em 3 anos, o Coronel Francisco perdeu quase tudo. Estava à beira da falência, devendo dinheiro para meio mundo, quando algo mudou. Mudou drasticamente. De uma hora para outra, tudo começou a dar certo na Fazenda Boa Esperança. O gado parou de morrer, as pastagens ficaram verdes e abundantes, os preços melhoraram. Em poucos anos, meu avô se tornou um dos pecuaristas mais prósperos da região. Quando eu era criança, nos anos 1960, a fazenda já tinha mais de 2.000 hectares e o maior rebanho da região. Meu avô era respeitado e temido por todos, um homem poderoso que sempre conseguia o que queria. Mas havia algo estranho naquela prosperidade. Primeiro, era a forma como os animais se comportavam. O gado da Fazenda Boa Esperança era dócil demais, quase hipnotizado. Nunca vi um boi ou uma vaca se rebelarem, nunca vi tentativas de fuga. Era como se eles soubessem que pertenciam àquele lugar e não tivessem vontade de sair. Segundo, era a taxa de natalidade. Todas as vacas empenhavam todo ano, sem exceção. Todos os bezerros nasciam saudáveis, cresciam rápido, engordavam sem problemas. Era estatisticamente impossível, mas acontecia. Terceiro, e talvez o mais estranho, era como os problemas que afetavam outras fazendas nunca chegavam até nós.
Quando havia seca na região, sempre chovia na Boa Esperança. Quando surtos de doenças atacavam rebanhos vizinhos, nosso gado permanecia saudável. Quando os preços despencavam no mercado, sempre aparecia um comprador disposto a pagar bem pelo nosso gado. Meu pai, João Mendonça, herdou a fazenda quando o coronel Francisco morreu em 1975. Ele continuou com a mesma prosperidade inexplicável, mas eu notei que ele carregava um fardo que não conseguia dividir com ninguém. Meu pai era um homem assombrado, dormia mal, tinha pesadelos constantes, bebia mais do que deveria. Às vezes, eu o encontrava no escritório da fazenda, no meio da madrugada, olhando fixamente para um cofre antigo que ficava no canto da sala. Um dia, você vai entender, ele me dizia quando eu perguntava sobre aquele comportamento. Um dia, a responsabilidade vai ser sua. Eu não entendia o que ele queria dizer com responsabilidade. Pensava que era apenas sobre administrar a fazenda, cuidar do gado, manter a prosperidade da família. Estava enganado. Meu pai morreu em 1994, aos 62 anos. Oficialmente foi um ataque cardíaco, mas eu sempre soube que havia algo mais. Nos últimos meses de vida, ele estava visivelmente atormentado, como se estivesse lutando contra algo que o consumia por dentro. Foi durante o inventário que descobriu o que realmente mantinha a fazenda Boa Esperança próspera. No cofre antigo do escritório, junto com documentos e dinheiro, encontrei um diário que meu avô havia mantido em segredo. Era um diário que contava a verdadeira história da fazenda, uma história que mudou completamente minha percepção sobre nossa família. Segundo o diário, em 1923, quando a fazenda estava à beira da falência, meu avô havia feito um pacto, não com um banco ou um investidor, mas com algo muito mais sombrio. As anotações falavam sobre um homem alto e magro que havia aparecido na fazenda numa noite de lua nova. Este homem se apresentou como alguém que poderia resolver todos os problemas financeiros do coronel Francisco, mas em troca de algo específico. Ele disse que podia trazer prosperidade para a fazenda, escrevia meu avô, mas que precisava de pagamento, não em dinheiro, mas em algo mais valioso. O pagamento era uma vida humana a cada 7 anos. Meu avô, desesperado e sem opções, aceitou o pacto. O homem misterioso disse que apareceria a cada 7 anos para cobrar o pagamento e que, enquanto os termos fossem cumpridos, a fazenda Boa Esperança seria a mais próspera da região. A primeira vida foi cobrada em 1930. Segundo o diário, foi um peão que trabalhava na fazenda, um homem sem família que ninguém sentiria falta. Ele simplesmente desapareceu uma noite e nunca mais foi visto. A segunda foi em 1937, a terceira em 1944, a quarta em 1951. Sempre trabalhadores rurais solitários, sempre pessoas que não tinham família para procurar por eles. Em 1958, meu avô começou a ter dificuldades para encontrar vítimas adequadas. Os tempos haviam mudado, havia mais fiscalização, as pessoas não sumiam mais sem que alguém perguntasse. Foi quando ele começou a atrair trabalhadores de outras regiões, prometendo emprego e moradia. A quinta vida foi cobrada em 1965, a sexta em 1972. Eu me lembrava vagamente desses homens, trabalhadores que haviam chegado à fazenda e depois simplesmente decidido seguir viagem, segundo meu avô. Agora eu entendia que eles nunca haviam saído da fazenda. O diário também revelava onde os corpos estavam enterrados. Havia um mapa detalhado, mostrando 6 locais diferentes na propriedade, todos marcados com um X pequeno. Lugares onde meu avô havia plantado árvores para embelezar a fazenda, mas que na verdade serviam para marcar túmulos clandestinos. A sétima vida deveria ter sido cobrada em 1979, mas meu avô já havia morrido em 1975. Segundo o diário, nos últimos anos de vida,
Ele tentou encontrar uma forma de quebrar o pacto, mas não conseguiu. A única saída era transferir a responsabilidade para o herdeiro. Foi isso que aconteceu com meu pai. Quando ele assumiu a fazenda, o homem misterioso apareceu para cobrar o pagamento atrasado. Meu pai tentou resistir, tentou encontrar outras soluções, mas a prosperidade da fazenda começou a definhar. O gado começou a morrer, as pastagens secaram, os compradores desapareceram. Desesperado, meu pai acabou cedendo. Em 1979, um trabalhador rural chamado José Silva desapareceu da fazenda. Oficialmente, ele havia decidido voltar para sua cidade natal, mas a verdade era outra. A oitava vida foi cobrada em 1986. Desta vez, foi um jovem de 20 e poucos anos que havia chegado procurando trabalho. Meu pai ficou destroçado depois disso. Começou a beber pesado e nunca mais foi o mesmo. Agora era minha vez. Segundo o diário, o 9º pagamento deveria ser feito em 1993, mas com a morte de meu pai havia um atraso. O homem misterioso apareceria para cobrar não apenas o pagamento atrasado, mas também para transferir o pacto para mim. Eu fiquei em pânico. Não podia acreditar que meu avô e meu pai haviam sido assassinos, que a prosperidade da nossa família estava construída sobre sangue inocente. Pensei em vender a fazenda, em fugir, em quebrar aquele ciclo maldito. Mas era tarde demais. Numa noite de dezembro de 1994, exatamente 7 meses depois da morte de meu pai, ele apareceu. Eu estava no escritório da fazenda, lendo o diário pela 10ª vez, tentando encontrar alguma brecha no pacto, quando senti uma presença na sala. Olhei para cima e ele estava lá, parado na frente da mesa, como se tivesse materializado do nada. Era exatamente como meu avô havia descrito. Alto, magro, vestindo um terno preto antigo. Seu rosto era pálido, quase translúcido, com olhos completamente negros que pareciam absorver a luz ao redor. Quando ele sorriu, vi que seus dentes eram pontiagudos como os de um predador. Antônio Carlos, ele disse com uma voz que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Está na hora de assumir suas responsabilidades. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Era como se minha voz tivesse sido roubada pela presença daquela coisa. Seu pai atrasou um pagamento, ele continuou, mas estou disposto a ser compreensivo. 2 pagamentos até o final do ano e estaremos quites. 2 vidas. Ele queria 2 vidas até dezembro. E se eu me recusar? Consegui finalmente perguntar. Ele riu, um som que me gelou até os ossos. Sua filha é uma menina linda, ele disse. Apenas 8 anos. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Minha filha Carolina estava dormindo no quarto dela, a apenas alguns metros de distância. A ameaça era clara. Ou eu continuava com o pacto, ou ele levaria ela. As regras são simples, ele explicou. Uma vida a cada 7 anos. Deve ser alguém sem família próxima, alguém que não será procurado. Em troca, a fazenda continuará próspera. Quebrar o pacto significa perder tudo, incluindo aqueles que você ama. Então, ele desapareceu, deixando apenas o cheiro de enxofre no ar e uma sensação de desespero que me acompanharia pelos próximos meses. Eu tinha até dezembro para encontrar 2 pessoas. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Durante o dia, eu tentava manter a rotina normal da fazenda, cuidar do gado, administrar os negócios. Mas à noite, eu era consumido pela culpa e pelo desespero. Como eu poderia matar 2 pessoas? Como me tornaria um assassino como meu avô e meu pai? Mas ao mesmo tempo, como eu poderia arriscar a vida da minha filha? Tentei encontrar alternativas. Procurei padres, consultei médiuns, li livros sobre ocultismo e contratos sobrenaturais. Todos me disseram a mesma coisa. Pactos como esse não podem ser quebrados facilmente e tentar fazê-lo poderia ter consequências terríveis. Conforme dezembro se aproximava, a fazenda começou a mostrar sinais de que o pacto estava sendo violado.
O gado ficou inquieto, algumas vacas começaram a abortar, a pastagem começou a amarelar. Era como se a própria terra estivesse cobrando o pagamento atrasado. Foi então que apareceram na fazenda 2 homens procurando trabalho. O primeiro se chamava Roberto, tinha uns 40 anos. Disse que vinha do Nordeste e não tinha família. O segundo era mais jovem, uns 25 anos. Se apresentou como Marcos e disse que estava fugindo de problemas com a justiça. Era como se o destino os tivesse trazido até mim. Durante semanas, tentei resistir à tentação. Eles trabalhavam bem, eram homens honestos, exceto pelos problemas legais do Marcos. Não mereciam morrer. Mas conforme dezembro avançava, a pressão aumentava. A fazenda estava claramente definhando. O gado começou a morrer de doenças misteriosas. As pastagens secaram completamente e uma série de acidentes estranhos começaram a acontecer. Um trator pegou fogo sozinho, um curral desabou sem motivo aparente e várias cabeças de gado foram encontradas mortas sem explicação. Pior ainda, Carolina começou a ter pesadelos terríveis. Ela acordava gritando no meio da noite, dizendo que via um homem magro no quarto dela, prometendo levá-la embora se eu não cumprisse minha parte do acordo. Foi na véspera do Natal que tomei a decisão que me assombra até hoje. Mandei Roberto e Marcos verificarem um problema no açude mais distante da fazenda. Era um local isolado, longe da casa-sede, onde ninguém os ouviria gritar. Levei uma espingarda, dizendo que era para afugentar onças que haviam sido vistas na região. Eles acreditaram, confiaram em mim até o último momento. Roberto morreu primeiro, um tiro no peito. Ele nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. Marcos tentou correr, mas eu era mais rápido. O segundo tiro o acertou nas costas. Enterrei os 2 no local, cavei as covas fundo, cobri tudo com pedras pesadas. Plantei 2 árvores pequenas sobre os túmulos, como meu avô e meu pai haviam feito. Naquela noite, o homem misterioso apareceu novamente. Muito bem, ele disse. O pagamento foi aceito. A fazenda voltará à prosperidade. E voltou mesmo. No dia seguinte, o gado estava saudável novamente. As pastagens reverdeceram. Os compradores voltaram a aparecer. Era como se nada tivesse acontecido, mas eu havia mudado para sempre. Durante os 7 anos seguintes, vivi com o peso de ter matado 2 pessoas inocentes. Tentei me convencer de que havia feito para proteger minha família, mas isso não diminuía a culpa. Carolina cresceu sem saber da verdade. Tornou-se uma jovem alegre e inteligente. Ela amava a fazenda. Dizia que um dia gostaria de administrá-la. Eu morria por dentro toda vez que ela falava isso. Em 2001, o homem voltou. Desta vez, ele queria apenas uma vida, já que o ciclo havia voltado ao normal. Mas eu não consegui fazer novamente. 7 anos de culpa e remorso haviam me tornado incapaz de repetir aquele ato. Não posso, eu disse, quando ele apareceu. Não vou matar mais ninguém. Ele sorriu friamente. Então você escolheu quebrar o pacto? Sim, respondi. Aceito as consequências. Tem certeza? Porque a primeira consequência será a morte da sua filha. Carolina tinha 15 anos na época. Estava no primeiro ano do ensino médio. Tinha a vida toda pela frente. Não podia deixar que ela pagasse pelos pecados da nossa família. Espere, eu disse. Me dê mais tempo. Vou encontrar uma solução. 6 meses, ele respondeu. Ou ela morre. Foi o período mais desesperador da minha vida. 6 meses para encontrar uma forma de quebrar um pacto de 80 anos ou ver minha filha morrer. Procurei ajuda em todos os lugares possíveis. Viajei para outras cidades, consultei especialistas em ocultismo, procurei curandeiros, benzedeiras, padres exorcistas. Todos me deram a mesma resposta. Pactos de sangue como aquele são praticamente impossíveis de quebrar, especialmente depois de tanto tempo. Mas uma velha benzedeira em Pirenópolis me deu uma informação diferente.
Existe uma forma, ela me disse, mas o preço é alto, muito alto. Segundo ela, para quebrar um pacto assim, seria necessário um sacrifício voluntário. Alguém da família teria que oferecer a própria vida em troca da liberdade dos outros. E não pode ser qualquer pessoa, ela explicou. Tem que ser alguém com sangue direto do primeiro contratante. E tem que ser feito por vontade própria, sem coerção. Isso significava que eu, Carolina, ou algum descendente direto do Coronel Francisco, teria que morrer voluntariamente para quebrar a maldição. Voltei para casa com essa informação, sem saber o que fazer. Não podia pedir para Carolina se sacrificar. Ela nem sabia da existência do pacto. E não tinha coragem de me matar, deixando-a órfã e sem proteção. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Carolina começou a ter visões. Uma noite, ela veio ao meu quarto chorando, dizendo que havia sonhado com o avô Francisco, que ela nunca havia conhecido. No sonho, ele estava lhe contando sobre o pacto, mostrando onde os corpos estavam enterrados, pedindo perdão pelos crimes que havia cometido. Pai, ela me disse, eu sei sobre o homem magro, eu sei sobre as pessoas que morreram, e eu sei que você matou Roberto e Marcos. Meu mundo desabou. Tentei negar, mas ela sabia de detalhes que apenas eu poderia conhecer. As visões haviam lhe mostrado tudo. Também sei como quebrar a maldição, ela continuou, e sei o que precisa ser feito. Tentei argumentar. Disse que encontraria outra solução, mas Carolina estava decidida. Ela havia herdado a determinação da família Mendonça. Mas ao contrário de nós, ela queria usar essa determinação para fazer o bem. Pai, vocês mataram 9 pessoas inocentes ao longo de 80 anos. Quantas mais vão morrer se isso continuar? Quando eu tiver filhos, eles também terão que carregar esse fardo. Onde isso vai parar? Ela tinha razão, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Além disso, ela disse, nas visões, o avô Francisco me mostrou onde está escondido o ouro. Que ouro? O ouro que o homem magro deu a ele no início do pacto. Está enterrado embaixo da casa-sede. É ouro amaldiçoado, pai. Enquanto ele estiver aqui, a maldição nunca vai embora completamente. Carolina havia descoberto algo que nem eu, nem meu pai sabíamos. O pacto não era apenas sobre vidas humanas. Havia também um tesouro amaldiçoado que mantinha a ligação com a entidade. Se a gente devolver o ouro e oferecer um sacrifício voluntário, ela explicou, a maldição será quebrada para sempre. Todas as gerações futuras estarão livres. Passei semanas tentando dissuadi-la, procurando alternativas, mas Carolina estava irredutível. Ela havia visto o futuro nas visões. Gerações e mais gerações de Mendonças sendo forçadas a matar para manter a prosperidade da fazenda. Eu não vou permitir isso, ela me disse. A maldição acaba comigo. No final de maio de 2001, faltando apenas algumas semanas para o prazo final, Carolina me forçou a escavar embaixo da casa-sede. Encontramos uma caixa de ferro enterrada 2 metros abaixo do piso da sala principal. Dentro havia moedas de ouro antigo, joias preciosas e um documento escrito numa língua que não conseguíamos ler. Isso aqui não é deste mundo, Carolina disse tocando uma das moedas. É ouro do inferno, pai. Por isso nossa família nunca foi realmente feliz, mesmo com toda a riqueza. Ela estava certa. Por mais próspera que a fazenda fosse, nunca houvera alegria verdadeira na família. Meu avô morrera amargo, meu pai havia se tornado alcoólatra e eu vivia atormentado pela culpa. Na noite de lua nova de junho de 2001, Carolina executou seu plano. Ela levou toda a caixa de ouro para o centro da propriedade, num local que ficava exatamente no meio dos terrenos da fazenda. Lá, ela cavou um buraco profundo e enterrou o tesouro amaldiçoado. Então sentou-se sobre o local e esperou. À meia-noite, o homem magro apareceu. Onde está meu pagamento? Ele perguntou, vendo que eu não havia trazido nenhuma vítima.
Aqui, Carolina respondeu se levantando. Eu sou o pagamento. A entidade riu. Uma garotinha, você não serve. Eu preciso de alguém adulto, alguém com experiência de vida para absorver. Eu sou descendente direta do coronel Francisco Mendonça, Carolina disse firmemente, e estou oferecendo minha vida voluntariamente para quebrar o pacto que minha família fez com você. O sorriso desapareceu do rosto da criatura. Isso não é possível. Ninguém pode quebrar um pacto de sangue. Pode sim, Carolina respondeu, quando o pagamento é feito voluntariamente por um descendente direto e quando o ouro amaldiçoado é devolvido à terra. Foi então que percebi que minha filha sabia exatamente o que estava fazendo. As visões não haviam apenas lhe mostrado o passado, haviam lhe ensinado as regras ocultas do pacto. A entidade ficou furiosa. Se você fizer isso, ele disse, a fazenda perderá toda a prosperidade. Vocês ficarão pobres, o gado morrerá, a terra se tornará estéril. Prefiro ser pobre e livre do que rica e escrava, Carolina respondeu. Então ela tirou uma faca que havia trazido e antes que eu pudesse impedi-la, cortou os pulsos profundamente. Não! Eu gritei, correndo para ela, mas era tarde demais. Carolina caiu sobre o local onde havia enterrado o ouro, seu sangue se misturando com a terra. E conforme o sangue dela tocou o solo, coisas extraordinárias começaram a acontecer. A entidade começou a se desfazer, gritando de raiva e dor. Era como se ela estivesse sendo sugada para dentro da terra, junto com o ouro amaldiçoado. Isso não acabou! Ela gritou enquanto desaparecia. Vocês vão pagar por isso! Mas eu sabia que estava errada. Sentia no ar, na terra, em tudo ao redor, que a maldição havia sido quebrada. O peso que carregava há anos simplesmente desapareceu. Carolina morreu nos meus braços, sorrindo. Agora está livre, pai. Foram suas últimas palavras. Todos nós estamos livres. Enterrei minha filha no cemitério da cidade, com todas as honras que ela merecia. Oficialmente, ela havia morrido num acidente, mas eu sabia a verdade. Ela havia se sacrificado para salvar gerações futuras da nossa família. Como ela havia previsto, a fazenda perdeu toda a prosperidade artificial. O gado voltou a ser normal, algumas cabeças morreram, as pastagens precisaram de cuidados reais. Mas era uma vida honesta, sem sangue, sem culpa. Vendi a maior parte das terras e fiquei apenas com um pequeno sítio onde crio algumas cabeças de gado. Não sou rico, mas durmo em paz todas as noites. Também procurei as famílias das 9 vítimas do pacto. Consegui rastrear parentes de 6 delas e contei a verdade sobre o que havia acontecido. Paguei indenizações simbólicas e ajudei a dar sepulturas dignas aos restos mortais que foram encontrados na propriedade. Foi um processo doloroso, mas necessário. Hoje, 23 anos depois, ainda visito o túmulo da Carolina toda semana. Levo flores, conto para ela sobre minha vida simples, mas honesta. Agradeço pelo sacrifício que ela fez. Às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, sinto sua presença. Não como uma assombração, mas como um espírito em paz que vela pela família. Tive um neto há 5 anos, filho do meu único filho que mora em Goiânia. O menino se chama Francisco, em homenagem ao bisavô, mas ele vai crescer livre da maldição que nos atormentou por 80 anos. Conto essa história para vocês porque é importante que saibam. Algumas riquezas custam caro demais. A ambição desmedida pode nos levar a fazer pactos que vão muito além da nossa própria vida, afetando gerações futuras. Meu avô pensou que estava garantindo o futuro da família, mas na verdade estava hipotecando nossas almas. A verdadeira riqueza não vem de pactos sombrios ou atalhos sobrenaturais. Vem do trabalho honesto, do amor pela família, da paz de espírito. Carolina entendeu isso aos 15 anos, algo que 3 gerações de homens adultos não conseguiram compreender.
Ela teve a coragem de quebrar um ciclo de violência e maldade que poderia ter se perpetuado indefinidamente. Por isso, quando vocês ouvirem histórias sobre riqueza fácil, sobre soluções mágicas para problemas financeiros, lembrem-se da Fazenda Boa Esperança. Lembrem-se do preço que minha família pagou por 80 anos de prosperidade artificial. E se algum dia se encontrarem numa situação desesperadora, procurem soluções honestas. Pode demorar mais, pode ser mais difícil, mas no final, vocês dormirão em paz. A verdadeira prosperidade não vem de maldições ou pactos sobrenaturais. Vem do trabalho digno, da família unida e da consciência limpa. Carolina sabia disso. Por isso ela escolheu a pobreza honesta em vez da riqueza maldita. E por isso eu a admiro todos os dias, minha filha corajosa que salvou nossa família de um destino terrível. A Fazenda Boa Esperança não existe mais. As terras foram vendidas e divididas entre vários proprietários pequenos. Mas onde um dia ficou o centro da propriedade, onde Carolina derramou seu sangue para quebrar a maldição, cresceu uma árvore linda, frondosa, que dá frutos doces. Os novos donos da terra não sabem da história, mas respeitam aquela árvore. Dizem que ela traz sorte, que quem come de seus frutos tem boas colheitas. Eu sei a verdade. Aquela árvore cresceu do sacrifício de uma menina corajosa. E seus frutos são doces, porque foram regados com amor puro e desinteressado. Essa é a verdadeira herança que Carolina deixou para nossa família. Não ouro amaldiçoado ou prosperidade artificial, mas a liberdade de escolher nosso próprio caminho, sem maldições, sem culpa, sem sangue inocente em nossas mãos. E por isso, toda vez que passo por aquela árvore, eu sussurro: obrigado, minha filha. Obrigado por nos ter libertado.